Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte e o tema hoje será a investigação do fator masculino, desde a avaliação da história clínica, exame físico e os exames laboratoriais que devemos solicitar nesta investigação, procurando a causa da alteração no fator masculino, como também exames de ultrassom. Então, seria toda essa investigação clínica. Eu me chamo Altina Castelo Branco, diretora técnica da clínica Arte Fértil, Medicina Reprodutiva, em Recife, com especialidade em reprodução humana pela Universidade de Paris 11. Uma vez que esse casal chegou ao consultório tentando engravidar há mais de um ano, ou aquele casal que já tem uma idade acima de 35 anos, por exemplo, para a mulher, e que já está tentando há mais de 6 meses, qual seria a história clínica importante na investigação do lado masculino? Então, as primeiras perguntas seriam se ele tem alguma doença sistêmica, como diabetes, se tem infecções respiratórias de repetição, porque aí existe uma doença chamada fibrose cística, que cursa com vários processos respiratórios e que também este homem vai ter um problema de ausência do canal deferente, que é o canal que liga o testículo e epidídimo à próstata, à vesícula seminal, e que seria o conduto que levaria o sêmen para sair no ejaculado. Se esse homem nasceu sem o canal deferente, no ejaculado vai aparecer uma ausência de espermatozoide, uma azospermia do tipo obstrutiva, por ele não apresentar esse canal deferente. E o diagnóstico dessa doença é genético. Teria que fazer uma análise genética para identificar uma alteração gênica responsável por essa doença chamada fibrose cística. Outros antecedentes importantes na história clínica desse homem, por exemplo, se ele fez uma gastroplastia, tinha uma obesidade, fez a cirurgia, que ficava no passado na dúvida se isso iria ou não afetar, já que a gastroplastia vai melhorar a obesidade, que também é um fator de risco para a piora da produção de espermatozoides. Mas já se documentou que realmente homens, após a gastroplastia, vai ter uma piora na produção de espermatozoides devido à carência de vitaminas que normalmente acontecem pela menor absorção das vitaminas após a cirurgia, por retirar uma parte do estômago e intestino. E aí essa carência vitamínica e nutricional vai resultar numa piora da produção de espermatozoides a nível de testículo, né? E ele vai poder piorar até chegar a uma azospermia. Então, num homem que já tem uma piora no sêmen, no espermograma, antes de fazer a gastroplastia, seria melhor ele congelar essa amostra seminal. A obesidade também piora, mas por quê? Porque além de diminuir a vascularização pela pressão do abdominal, da obesidade, também aumenta a temperatura do testículo, porque o abdômen vai provavelmente comprimir esse testículo, as coxas também, e o aumento da temperatura a nível de testículo vai matando os espermatozoides e prejudicando tanto a quantidade de espermatozoides por ml no ejaculado, como também a motilidade desses espermatozoides. E aí tem que se estimular a perda do peso, mais a nível de melhora da dieta, exercício físico, ou seja, a melhora dos hábitos de vida.
essa seria a melhor maneira dele perder peso sem comprometer a produção de espermatozoides. Outra questão importante é antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis, que pode obstruir esse canal deferente, resultando também numa ausência de espermatozoides no ejaculado, na azoospermia. E exposição a substâncias tóxicas, como cigarro, como às vezes hormônios, os androgênios, que vão ser bem interessantes para ganhar massa muscular, medicamentos para queda de cabelo, como finasterida, e até um que pouco fala, que é o omeprazol, que muitas vezes a gente usa para gastrite, mas ele diminui os batimentos ciliares e com isso diminui, se usado a longo e médio prazo, a produção e a motilidade de espermatozoides. Então, assim, não é que um homem que tem uma gastrite não vai usar, mas ele deve usar por um tempo determinado. Se cria aquele hábito de toda vez que come mal no fim de semana e está usando isso de uma forma rotineira, pode sim prejudicar a qualidade dos espermatozoides em termos de motilidade. E a exposição a altas temperaturas. Então, no Brasil a gente não usa muito, pelo menos no Nordeste, mas o uso de saunas ou profissões que acabam expondo o homem a altas temperaturas, isso é um fator de risco para piora, e aí seria o caso de investigar realmente neste casal, pedindo o quê? O primeiro exame que todo homem que está tentando engravidar deve fazer, o espermograma. E o que a gente vai analisar a princípio nesse espermograma? Uma coisa é o volume do ejaculado, se ele teve na ejaculação pelo menos uns 2 ml, em torno de 2 ml, então 1,5 ou 2,5, 3, porque menos de 1 ml, se ele não houve perda na hora da coleta, a gente tem que pensar numa retroejaculação. Se ao ejacular, esse sêmen está indo para a bexiga e com isso vai sair muito pouco espermatozoide naquele ejaculado. E aí teria que ir para o urologista, fazer algum tratamento ou até recorrer a uma fertilização in vitro, porque muitas vezes esse sêmen que vai ser obtido da bexiga, que aí botaria uma sonda após a ejaculação, esvaziaria a bexiga após essa ejaculação para encontrar os espermatozoides ali, mas vem geralmente numa concentração em motilidade diminuída, muitas vezes tendo que recorrer a uma fertilização in vitro. E naqueles homens também que a espermocultura vem uma bactéria, é importante tratar, porque a bactéria é responsável por uma queda na quantidade, na motilidade, na vitalidade dos espermatozoides, que muitas vezes ao tratar já vai melhorar e de repente já fica um espermograma normal, sem precisar recorrer a nenhuma técnica de reprodução assistida, se este fosse o único fator dificultador desse casal conseguir a gravidez. Então, daí vocês veem que é muito importante essa avaliação mais detalhada, porque a gente pode descobrir um agente causal, seja nesses hábitos de vida ou pela presença de uma bactéria que, ao se tratar, vai normalizar o espermograma e esse casal poderá, assim, conseguir a gravidez sem ter que recorrer a nenhum tipo de tratamento na área da reprodução assistida. E o exame físico? O que é importante que o urologista ele observe é se nesse testículo há presença de varizes, se também na descarga do meato uretral há alguma secreção para pensar em infecção por algum tipo de DST que pode estar prejudicando a qualidade dos espermatozoides ou até obstruindo, como eu falei, o canal deferente, dando assim
a ausência de espermatozoides no ejaculado, a palpação do duto deferente para pensar naquela doença que é a fibrose cística e que causaria a genesia, ou seja, a ausência do canal deferente. E por isso esse homem teria a ausência de espermatozoides no ejaculado. É também importante ver a distribuição de pelos, o surgimento dos caráteres sexuais secundários, como mama, e isso alerta, por exemplo, a pesquisa dos níveis hormonais de prolactina, que é muito raro a gente pensar no homem, mas se ele houver uma produção maior deste hormônio, pode afetar a produção de espermatozoides no testículo, porque a prolactina é um hormônio que vai bloquear os outros hormônios de uma glândula na cabeça chamada hipófise, e a hipófise libera o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e esse é quem estimula o testículo a produzir a testosterona e a produzir espermatozoides. Então, tem que ser aventado a partir do exame físico também se haveria ou não uma suspeita de uma alteração hormonal ou outra, como tireoide, como na produção da prolactina, que estaria causando a alteração no espermograma. Além disso, vamos pensar agora nessa análise mais detalhada então do espermograma. Se quando foi feita a análise, ele visse que esse homem tinha menos de 10 milhões de espermatozoides por ml. Pediria todos esses hormônios, como o FSH, que eu acabei de falar, testosterona total e a livre, a prolactina, para identificar se essa alteração ela é hormonal ou genética. Por exemplo, vi uma prolactina alta, tá aí a explicação da alteração do espermograma, dando uma oligoespermia, ou seja, uma baixa quantidade por ml, devido ao aumento da prolactina, que está diminuindo o FSH e que está estimulando menos esse testículo a trabalhar. Se ele encontrasse o FSH e o LH baixo e uma prolactina normal, os hormônios da tireoide normal, nós poderíamos pensar numa doença chamada síndrome de Kallmann, que também cursa com a perda do olfato, com a anosmia, e que acaba diminuindo a produção de espermatozoides, porque a hipófise não estimula o testículo a trabalhar, então dá um hipogonadismo, ou seja, uma baixa produção de testosterona, hipogonadotrófico, devido à baixa produção de FSH e LH. Agora, se a gente tivesse um hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, baixa testosterona e alto FSH e LH, aí eu pensaria em uma outra causa genética chamada a síndrome de Klinefelter, que é um homem que nasceu com uma trissomia sexual, ou seja, ele tem 3 cromossomos sexuais, 2X e 1Y. E isso é importante, o diagnóstico prévio, para fazer uma orientação genética para este casal em relação aos seus filhos, pois aumentaria o risco de terem crianças com doenças cromossômicas. E neste caso, estaria indicado a fertilização in vitro com o estudo genético dos embriões, que se chama o PGTA, teste pré-gravidez de aneuploidia, para ver qual embrião teria ou não, ao invés de 46 cromossomos, mais 47 ou 45, e excluindo estes embriões que teriam então uma trissomia ou uma monossomia, um cromossomo a menos ou um cromossomo a mais, para só colocar os embriões euploides, embriões que tenham 46 cromossomos, evitando transmitir essa alteração genética do pai para os seus futuros filhos. Se todos esses hormônios neste homem dessem normais,
Aí seria também interessante fazer a ultrassom dos testículos com Doppler para identificar a presença ou não de varizes nesse testículo, que seria outra explicação para a alteração da análise seminal, que seria a varicocele, com aí sim pensando na indicação de cirurgia para conseguir melhorar e ter a gravidez de forma natural. E naqueles casos bem severos, onde a concentração de espermatozoides está abaixo de 5 milhões de espermatozoides por ml, aí é mandatório fazer o cariótipo e a investigação da microdeleção do cromossomo Y, que também seria uma explicação para essa alteração severa. Quando eu digo mandatório, é muito mais assim, com o intuito de responder a pergunta, porque muitas vezes essa análise, por exemplo, da microdeleção do cromossomo Y é às vezes mais cara, o plano de saúde não cobre, e algumas vezes o casal me pergunta se teria que fazer, se seria obrigatório. Qual a repercussão para os seus filhos? Na verdade, em termos intelectuais e de saúde clínica geral, não muita. É muito mais que se o filho dele também tiver essa microdeleção, vai ter repercussão também para esse garoto amanhã em ter filhos. Então, ela reflete muito mais na probabilidade dele também, um filho, vir a ter alteração na produção de espermatozoides e ter uma infertilidade, tendo que recorrer também à fertilização in vitro no futuro. Bom, acho que após o fim desse podcast, vocês vão estar especialistas em investigação masculina, mas tem um último exame mais atual, que é o teste de fragmentação do DNA dos espermatozoides. A indicação desse exame está muito mais na questão daquele casal que a gente não encontrou nenhuma causa e que a gente chama de ESCA, sem causa aparente. Então, às vezes não é uma alteração na avaliação morfológica desses espermatozoides, mas sim genética, a nível do DNA, não da pessoa, do indivíduo, mas do gameta. A gente fala muito isso na mulher que é saudável, que o DNA dela é normal, mas que quando ela vai chegando nos 40 anos, a qualidade do óvulo está alterada. No homem, para avaliar essa qualidade genética do espermatozoide, seria este teste, que é o teste de fragmentação do DNA espermático. E quais seriam os casos que eu também teria que pensar, além dessas causas, inexplicadas, procurando aí uma resposta? Também naquele grupo de risco, que seriam os homens que fumam, que usam drogas, a obesidade, que estão expostos a algum fator de poluentes, porque esse ambiente tóxico acaba piorando a qualidade da célula germinativa, que no homem está constantemente sendo produzida. E aí, se está sendo produzida em um ambiente adverso, vai resultar em efeitos maléficos para a qualidade daqueles espermatozoides. Por isso que nesses casos, quando o TSE está aumentado, se recomenda vitaminas com antioxidantes e se avalia 2 meses depois, em torno de 2 a 3 meses, que é para identificar naquela amostra do ejaculado que foi produzida no testículo há 2, 3 meses e que está sendo eliminada já num ambiente favorável, porque de preferência ele, além das vitaminas, também tentou evitar aquele agente maléfico. E se provar que melhorou a taxa do TESE, ou seja, a taxa de espermatozoides fragmentados, aí poderia ter uma melhor chance de produzir bons espermatozoides e, por consequência, bons embriões, diminuindo o risco de infertilidade sem causa aparente, ou naqueles casais que vão para a fertilização, que tiveram embriões de má qualidade, talvez a causa estivesse nesse espermatozoide,
ou até em abortos de repetição, que a causa seria genética, porque aquele embrião era doente decorrente do espermatozoide e por isso a natureza abortou. Esses casos daria indicação dessa análise do TESS. Eu agradeço a todos por nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no site, e peço que continuem nos acompanhando, postando perguntas, que, como sempre digo, é a nossa fonte de inspiração para criar novos temas aqui de podcasts, de lives no futuro. Tá ok? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro no podcast Fertilidade com Arte. Encontro vocês no Instagram também, Arte Fértil Reprodução Humana, ou no site artefertil.com.br.